A sinalização semafórica ilustrada na imagem significa o quê? Semafórica. Isso aqui é sinalização semafórica? Para quem acha que sinalização semafórica é só aquela padrãozona, né? Tem 3 círculos assim, ó, um vermelho, um verde e um amarelo. Aliás, não nessa ordem, né? Um verde, um amarelo e um vermelho. Está enganado. Se você não viu, tem vários tipos de sinalização semafórica e esse aqui é um deles, tá? Então vamos lá. Isso aqui significa o quê, gente? Vamos ver. Direção controlada? Não. Direção controlada é quando são setinhas, né, apontando assim para um lado ou para o outro. E essas setinhas, obviamente, vão ser nas cores verde, laranja ou amarela, né, e vermelha. Isso é quando o semáforo principal indica uma coisa, mas tem uma faixa à esquerda ou à direita que indica outra. Ou seja, às vezes pode estar fechado para todo mundo aqui na pista, mas a faixa lá da esquerda tem um semáforozinho desse de direção controlada, mostrando, opa, aqui está aberto, pode entrar. Ou o contrário, né? Pode estar fechado, enquanto o resto está aberto. Então, esse aqui não é direção controlada, tá? Já eliminei. Controle ou faixa reversível? Sim, exatamente. Controle ou faixa reversível. Esse tipo de sinalização aqui é para isso. Vou explicar como é que funciona isso. Olha, você tem uma pista com várias faixas, tá? Várias faixas. Vamos colocar aqui 4 faixas nessa pista. Claro que tem outra pista aqui do lado, né? Esse aqui é o canteiro central. E do outro lado também tem uma pista com várias faixas vindo, claro. Mas imaginem, essa pista aqui, na hora de ir, no período da manhã, quando o pessoal vai para o trabalho, ela está mais cheia, ela está lotada, as 4 faixas abarrotadas. A tendência é que ocorra aqui um congestionamento de veículos. E essas 4 faixas da pista que vai para o centro da cidade não dão conta. Aí o que o órgão de trânsito costuma fazer? Obviamente, se tiver o canteiro central aqui, não tem jeito, né? Mas se for uma divisão que não é física, só a pintura, o que eles fazem? Eles pegam uma faixa dessa aqui da outra pista e colocam ela no sentido contrário. Eles vão colocar 5 faixas indo para o centro. Porque nesse período da manhã, do centro para os bairros, a pista está mais livre. O pessoal não vai do centro para os bairros, vai dos bairros para o centro. No final do dia vai ser o contrário. Aí do centro para o bairro vai ficar mais congestionado. O que eles fazem? Aí eles já pegam a faixa de cá. E o que eles fazem? Qual é o recurso que o órgão de trânsito faz para evitar que os veículos colidam aqui, confrontem? Porque se eu colocar o veículo andando numa pista contrária, sentido contrário, é perigoso. Eles usam esse tipo de sinalização aqui, Em cima da faixa aqui, vai ter um semáforozinho desse, obviamente antes, né, para ambos os lados, com o xizinho e com a setinha. Para o sentido que estiver livre, vai estar a setinha verde. Para o sentido que estiver obstruído, vai estar o xizinho, né, vermelho. Então, nisso, eles conseguem obstruir o trânsito em um dos sentidos e liberar no outro, aproveitando uma faixa adicional aí da outra pista. Isso chama-se controle ou faixa reversível. A resposta está aqui, B, resolvido. Vocês querem saber o que é direção livre? Direção livre é quando é só uma setinha e ela fica verde. Ela pode ser por um lado ou para o outro. Você tem lá várias faixas, o semáforo principal aqui controla ali a abertura e fechamento para os veículos, mas aquela faixa da esquerda ou da direita, ela tem apenas a setinha verde e fica o tempo todo aberto. Por isso que a direção livre é diferente da direção controlada, porque a direção controlada ela pode estar livre ou fechada. E o sentido obrigatório já não tem nenhuma relação aqui com sinalização semafórica. Resposta B. A placa R2 regulamenta o quê? Bom, ela tem que regulamentar mesmo, né? Porque ela é uma placa de regulamentação, óbvio. Preciso decorar o código da placa, Ronaldo? Não precisa. Aqui tem o código só para fazer a referência, mas você não precisa saber decorar ou guardar esse código, não, porque a placa vai aparecer lá para você conforme está aparecendo aqui. Ela regulamenta o quê? Alfândega? Não, absolutamente não. Não é alfândega. Tem placa de alfândega? Tem. Ela é formato circular assim e tem um traço no meio só. É isso. Parada obrigatória? Não, a parada obrigatória você já sabe, aquela placa octogonal, ela tem 8 lados, né? Vermelhinho escrito pare. Não é de parada obrigatória. É de D a preferência? Sim, essa é a resposta, letra C. Seria de parada obrigatória à frente? Existe essa placa, parada obrigatória à frente? Existe. É a de pare, só que de advertência, aquela amarelinha, ela vem escrito pare. Qual que é a diferença, Arnaldo, da placa de parada ou de pare? De advertência para de regulamentação, que essa aqui é de regulamentação. É que a de advertência ela não te obriga a imobilizar o veículo imediatamente, já está te alertando que a frente será uma parada. Enquanto a de parada obrigatória, no instante, no momento da placa, você tem que imobilizar totalmente o veículo, ok? Resposta C.
O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, que é aquele boleto da multa que chega para você, por quanto, hein? Por 20%, 50%, 90% ou 80% do valor. Olha, tem muita gente que confunde isso aqui. Você pagou a multa até o vencimento, você tem 20% de desconto, mas aqui na questão não está falando de desconto. Aqui está falando você pagará quanto do valor da multa. Gente, se você teve 20% de desconto, você vai pagar 80% do valor da multa. Então toma muito cuidado com isso, porque tem questão que pergunta qual que é o desconto que você vai ganhar? É 20%. Agora esse aqui não está perguntando do desconto. Ó. O pagamento poderá ser feito até a data de vencimento da notificação você vai pagar quanto? Por 80% do seu valor. A resposta é D. Ronaldo, mas eu ouvi dizer que agora é 40% o desconto. Existe os 20% e existe os 40% de desconto. Para você receber os 40% de desconto, tem que baixar aquele aplicativo lá, o SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica, está lá no site do Denatran. Tem que ver se o órgão que aplicou a penalidade de multa está aderido ao Sistema de Notificação Eletrônica. Aí baixou ali o aplicativo, fez o cadastro, atualizou tudo direitinho. Recebeu a notificação de forma eletrônica, você vai ter que abrir mão de defesa e de recurso, lá no próprio aplicativo você faz isso, para então ganhar os 40%. Existe essa previsão na lei? Existe, mas não é o que a questão abordou aqui não. Quando for para falar dos 40%, a questão vai ter que abordar tudo isso que eu falei aqui. Sistema de notificação eletrônica, abrir mão do recurso e da defesa, beleza? Então aqui 80% é o que você vai pagar, 20% é o desconto que você teve. Ao regular a velocidade, o condutor deverá observar constantemente, regular a velocidade, para ele determinar que velocidade que ele deve andar. Obviamente tem que ser inferior à máxima permitida para a via, né? O condutor deverá fazer o quê? Observar constantemente. O que ele deve observar constantemente? As condições físicas da via, se tem muita curva, buraco, se é bem sinalizada, tudo bem. Deve também observar as condições do veículo e da carga. Sim, claro, é um veículo maior, pesado. As condições meteorológicas, sim, se estiver chovendo. Intensidade do trânsito congestionado, pesado, tem ciclista, tem pedestre, tudo isso deve ser considerado sim. Tá? Então a alternativa A é uma forte candidata para ser a resposta. Ele deve observar também a sinalização? Sim. Mas ele deve observar a sinalização somente? Somente a sinalização? Gente, para quem ainda não passou pelo nosso treinamento, nosso curso, está lá no autoescolaonline.net, procura lá curso online, você vai encontrar. Lá a gente tem cursos online, onde a gente mostra essas pegadinhas, armadilhas de prova. Ele tem que observar a sinalização sim, mas somente é o que eu chamo de casca de banana. É uma palavrinha, uma casquinha de banana que ele colocou ali para você pisar e escorregar. Somente, apenas, sempre, unicamente, jamais. Todas essas palavras são cascas de banana. Lá no nosso curso você aprende tudo isso. Então a alternativa B está fora. Bom, a mesma técnica pode ser aplicada aqui no somente a intensidade do trânsito. Ele vai observar a intensidade do trânsito? Sim, mas somente isso que ele vai observar? Claro que não. A alternativa C está fora. E a alternativa D, obedecer somente aos limites de velocidade. Ele tem que obedecer aos limites de velocidade, mas somente? Claro que não. A alternativa D está fora. Resposta A. As penalidades, olha, novamente, penalidades. É bom a gente prestar atenção nisso para não confundir com medidas administrativas. As penalidades atribuídas pelos crimes, que agora já está falando de infração criminal, né? E não administrativa. Então, as penalidades atribuídas pelos crimes cometidos na direção de veículo automotor presta atenção no não, serão agravadas quando o condutor dirigir. Olha, isso aí é decoreba mesmo. Eu vou até mudar aqui, vou para o nosso quadro de correções, que eu coloquei isso para vocês verem lá, olha. Aqui está o artigo 298, que diz o seguinte, são circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito por condutor cometido na direção de veículo ali. Com dano potencial para 2 ou mais pessoas, ela envolveu 2 ou mais pessoas, agrava. Utilizando veículos sem placas ou com as placas falsificadas ou adulteradas, agrava. Sem possuir PPD ou CNH, que é a carteira provisória ou definitiva, agrava. Com PPD ou CNH de categoria diferente, agrava. Quando a sua profissão ou atividade exigir cuidados especiais, como é o caso do motorista de transporte coletivo. Utilizando veículo em que tenham sido adulterados equipamentos ou características que afetem a sua segurança. Então, alterou
equipamentos ou características afetou a segurança do veículo, também agrava. Ou quando isso acontecer sobre a faixa de trânsito temporária ou permanentemente destinada a pedestres. Pegaram aí? Tem que decorar, não tem jeito não, agora vamos voltar lá. Sem possuir carteira provisória ou definitiva. Eu falei isso lá, estava lá no artigo 298. Então, esse aqui é agravante. Como a questão está pedindo aqui não agrava, então não é alternativa A. Utilizando o veículo sem placas, falamos de placa lá também, lembra? Sem placa, com as placas falsas ou adulteradas, também agrava. Como a questão está pedindo aqui não é, B está fora. Com a permissão para dirigir ou CNH de categoria diferente, nós lemos isso lá também. Então, se agrava, a questão está pedindo qual que não é, C está fora. Com a CNH vencida há mais de 30 dias, nós vimos lá no quadro anterior, CNH vencida há mais de 30 dias? Tem isso lá? Isso é uma infração de trânsito, mas é algo que agrava as penalidades atribuídas quando acontecer um crime praticado na direção do veículo? Não é, porque não está previsto no artigo 298 que nós acabamos de ler lá. Então, a alternativa D é a resposta. O pedestre tem a preferência sobre o veículo quando? Olha, tem gente que aprende na autoescola que o pedestre tem a preferência sempre. Isso está errado, tá? Quer ver um exemplo onde o pedestre não tem a preferência? O semáforo está verde para os veículos e o pedestre entra atravessando, ele não tem a preferência. Diferentemente, veja bem, o pedestre começou a travessia, o semáforo estava fechado para os veículos. O pedestre começou a travessia, mas como a travessia era muito longa, ele é uma pessoa idosa ou com dificuldade de mobilidade, ele demorou para concluir a travessia. Aí o semáforo para os carros abriram, aí sim o pedestre tem a preferência, porque os veículos precisam esperar, aguardar ele concluir a travessia. Agora, se o pedestre iniciar a travessia e o semáforo para os carros já estiver aberto, o pedestre não tem preferência não. Então esse lance que o pedestre tem preferência sempre é errado. Inclusive a palavra sempre é uma casca de banana, também ensinado no nosso curso lá, né? Então vamos ver. Quando ele tiver iniciado a travessia, mesmo que inexista sinalização para o mesmo. Olha, de fato, eu disse aqui que existindo sinalização, que é o semáforo, ele só terá a preferência se ele tiver iniciado quando o semáforo estava aberto para ele, pedestre, fechado para os carros, né? Mas aqui inexiste sinalização. Aqui a questão diz, ó, não tem sinalização. Inexistia sinalização. E no caso de não existir sinalização, o pedestre iniciou a travessia, o veículo deve esperar, ele tem a preferência sim. Então, certamente a resposta será a letra A. Alternativa B diz, somente quando for idoso. Bom, para começar, o fato de ser idoso não dá a ele a preferência, absolutamente não. Apesar de parecer, né, ser uma coisa comum, até por questão de educação do condutor, esperar o idoso atravessar, mas o fato dele ser idoso não é parâmetro que o dê a preferência sobre o veículo. Ainda mais tem aqui um somente, que é uma baita casca de banana. Então a alternativa B está fora. Somente nas portas de escolas, também, porta de escola não é parâmetro que define a preferência para pedestres em relação a veículos. Claro que o cuidado do condutor deve ser maior, sim, mas aqui a gente não está falando de direção defensiva, a gente está falando de legislação, direito e dever, ok? O direitos e deveres. E ainda tem também uma bitela de uma casca de banana, a alternativa C está fora. Em todas as situações? Não, todas as situações eu já disse que o pedestre não tem preferência em todas as situações. Até iniciei aqui a explicação da questão, dando um exemplo de situação que o pedestre não tem a preferência. Então, a alternativa D que está fora, a resposta é A. O condutor, para virar à esquerda em interseção de vias de sentido duplo, bom, ele quer virar à esquerda e a via é de duplo sentido. No perímetro urbano, ou seja, ele está dentro da cidade, ele deve fazer o quê? Aproximar-se o máximo da margem esquerda da via. Olha, é uma regrinha básica. Para fazer conversões, ou virar à esquerda, virar à direita, você deve aproximar sempre o máximo possível para o lado que você quer virar. Quer virar para a direita, aproxime o máximo que você puder da direita. Quer virar para a esquerda, aproxime o máximo que você puder da esquerda. Mas veja bem, aqui é sentido duplo. Percebam que a questão aqui diz sentido duplo. Então, se eu me aproximar, vamos desenhar aqui, ó, tem aqui o cruzamentinho, né? Vamos desenhar aqui para ficar mais fácil a gente entender. Ó, beleza. Você está aqui. Se você deslocar, olha, o máximo da margem esquerda, você vai pegar a contramão, porque aqui desce carro. Ele é sentido duplo, a questão diz que é duplo. Então você não pode chegar esse carro todo para a esquerda aqui não. A alternativa A está errada. Apenas reduzir a velocidade e entrar? Não, não é só isso não. Tem outras coisas a serem observadas aí.
E o apenas também é casca de banana. Pegadinha. Alternativa B está fora. Aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou linha divisória. Seu eixo, eixo de quem? Da pista, que a alternativa não ficou muito clara não, né? Aproximar o máximo possível do eixo ou linha divisória da pista. Sim, lembrem-se, a regra primária, a regra básica para virar para a esquerda ou para a direita é aproximar o máximo que você puder do lado que você quer virar, para o lado que você quer virar. Eu quero virar para a esquerda, então você tem que chegar para a esquerda. Qual que é o máximo que esse veículo aqui pode chegar para a esquerda sem atingir a contramão? É junto ao eixo da pista ou junto à linha divisória, não é? Eixo ou linha divisória. Ele vai posicionar mais ou menos aqui, quando ele chegar para fazer a conversão. Ele chegou tudo que ele podia para a esquerda, sem atingir a contramão, e deixou livre a passagem pela direita, para quem quiser seguir em frente ou virar para a direita. Então, essa alternativa C é forte candidata a ser a resposta certa. Vamos analisar a alternativa D. Aproximar-se o máximo da margem direita. Absolutamente não. Se ele quer virar para a esquerda, ele vai chegar para a esquerda e não para a direita. A alternativa D está fora. Resposta C. O condutor que tiver sua CNH cassada poderá reabilitar-se, ou seja, tirar uma nova habilitação quando? Bom, existe a cassação da provisória e a cassação definitiva. Apesar da gente saber que a provisória, nós especialistas sabemos que a provisória não é cassada, né? O processo de cassação é uma coisa que é mais minucioso, não vamos entrar nesse detalhe não. Mas de qualquer forma você perde a sua habilitação, você deixa de pegar a definitiva. Uma pessoa que tinha provisória e não conseguiu pegar a definitiva, porque cometeu infração grave ou gravíssima, ou foi reincidente em média durante o período da provisória, ele não precisa esperar tempo nenhum. Esse é o cara que tem a provisória. Ele, no instante que ele foi lá para solicitar a definitiva e o órgão recusou, falou: não posso entregar a CNH definitiva porque você estava com a provisória e cometeu uma infração gravíssima, por exemplo, ou grave, não pode. Então ele perdeu, não tem mais habilitação. Quanto tempo esse cara precisa esperar? Nada. Imediatamente ele pode dar baixa naquela habilitação antiga e solicitar reiniciar um processo para tirar outra habilitação. Obviamente, vai começar pela provisória de novo. Agora, a pessoa que já tem a definitiva, a CNH, para ele ter essa habilitação cassada é muito difícil. Não vou nem dizer que seja muito difícil, mas é bem menos fácil do que com a provisória. A provisória, você avançou um sinal vermelho, perdeu. Tinha alguém lá atrás, no banco de trás, lá sem cinto, você perdeu a provisória. A definitiva não, você vai acumulando pontos, quando chega a 20, suspende. E se você for pego dirigindo com ela suspensa, por exemplo, aí dá a cassação. Esse é apenas um exemplo, tem outros casos aí que levam à cassação da CNH. Então, enfim, é bem mais difícil ter uma CNH definitiva cassada. Mas se isso acontecer, o motorista pode começar a tirar outra imediatamente? Não. O que tinha provisória pode. Agora, esse que tem a definitiva, não. Ele precisa esperar um tempo. E que tempo é esse? Vamos lá? 2 anos é a resposta. A frequência obrigatória em curso de reciclagem, vejam, estão obrigando a pessoa a frequentar curso de reciclagem. Frequência obrigatória. Ocorrerá se o condutor fizer o quê? Quando ele tiver o direito de dirigir dele suspenso, ele vai ter que fazer curso de reciclagem? Sim, vai ter que ir lá para a autoescola, fazer um cursinho de 30 horas aulas, depois fazer a prova no Detran e esperar o tempo da suspensão do direito de dirigir dele para poder pegar a carteira dele de volta. Então, nesse caso aqui, sim. E se ele se envolver em acidente grave para o qual ele haja contribuído diretamente para a ocorrência do acidente? Sim, isso também é previsto no código, que ele vai precisar de passar por curso de reciclagem. Quando for infrator contumaz, o que é infrator contumaz? Habitual, está sempre cometendo infrações ali e o órgão de trânsito, a autoridade, né, aplica sempre as penalidades possíveis. Ele não corrige, está sempre ali reincidindo aquilo. Então, a autoridade de trânsito, o Detran, pode aplicar nele ali a frequência obrigatória no curso de reciclagem também. Então, todas as alternativas acima? Sim, essa é a resposta. Inclusive, uma dica para vocês. Na maioria das vezes, não é sempre não, mas a maioria, a absoluta maioria das vezes, 70%, 80% das vezes, que na alternativa D estiver escrito todas estão corretas ou todas estão erradas, essa será a resposta. Dica para vocês aí. Assinale a alternativa que complete as lacunas. Lacunas são esses espaços em branco que tem aqui, desta questão. Os veículos de tração animal, que é a carroça e charrete, serão conduzidas pela da pista. Então, pela esquerda, pela direita. Bom,
de cara a gente já tem uma tendência em dizer que um veículo deve circular pela direita, né? Lembra, a única situação que permite o veículo circular em sentido contrário é a bicicleta lá dentro da faixa própria dela. Então, obviamente, circular pela esquerda aqui, não. Então, já eliminei aqui essa alternativa A. E outra coisa que eu deixei de falar para vocês, percebam que dentro da questão tem duas lacunas. Se tem duas lacunas, tem que ter dois parâmetros separados por vírgula ou ponto e vírgula. Pode observar que todas as alternativas aqui têm dois parâmetros. Se tivesse alguma alternativa com um parâmetro só, ou com 3, ou com 4, já podia eliminar de cara. Porque a gente precisa ter dois, a gente tem que preencher aqui duas lacunas, certo? Então tem que ter dois parâmetros separados por vírgula ou ponto e vírgula, conforme está aqui. Porém, essa aqui de cara a gente já eliminou, porque circular pela esquerda não dá, né? Então, beleza. Então, esses veículos de tração animal vão ser conduzidos pela direita, beleza, pela direita da pista, junto à guia da calçada, o meio-fio, né? Ou, aí aqui, esquerda. Bom, ou pela esquerda, então eu disse que ele deve circular pela direita ou pela esquerda. Acabamos de dizer aqui em cima que pela esquerda não é. Então, essa esquerda aqui é que está atrapalhando essa alternativa B. Já eliminei ela, ela não é a resposta. Pode ser pela direita? Sim, já vimos que sim. Ou pelo acostamento? Esse veículo pode circular pelo acostamento? Sim, a resposta é C. Então, o que vai acontecer? Direita, que é o primeiro termo, ele vai entrar aqui, direita, e o segundo termo, que é acostamento, vai entrar aqui. Se você procurar lá no Código de Trânsito, você vai ver que esse trecho aqui está escrito exatamente desse jeito. Eles só copiaram o trecho, tiraram duas palavrinhas, deixaram as lacunas em aberto e montaram as alternativas para ver se você sabe qual é a resposta. A alternativa C é a resposta.